Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre resistências, desânimos e palavras malditas. Bom, vamos lá. Então, o que que são? Qual que é o significado de resistências? Resistências é tudo que você está resistindo, você não está aceitando. São situações que chegam para você e você não aceita. Situações no dia a dia que chega para você e você acaba resistindo, não aceitando, criticando, reclamando em cima dessa situação, verbalizando isso. Então, quando você verbaliza essa situação de forma negativa, você está resistindo à situação, tá? E mesmo se ficar em silêncio, assim, muitas vezes internamente, você olhar e não aceitar é uma forma de resistir, tá? Internamente você está resistindo. Então, essa situação ela tende a perpetuar na sua vida se você resistir. E pessoas também. Tem pessoas que você não aceita como elas são, reclama do jeito que ela te trata, enfim, você não se identifica com a pessoa, você acaba reclamando dela, você está resistindo a pessoas. Isso que é resistência, resistência à vida, resistência a tudo que é. E tem uma coisa que a gente aprende no autoconhecimento, que é tudo que nos acontece é perfeito. Tudo que nos acontece é perfeito. Tudo que chega para a nossa vida, mesmo que seja negativo ou positivo, é perfeito. Tá? Isso está dentro do autoconhecimento. Você só vai ouvir isso na hora que você fizer um estudo profundo, você vai entender isso. Tá? Então, todas as situações que chegam para nós são perfeitas. Nós que julgamos, né, no caso, criticamos, e vemos aquela situação como negativa ou positiva. E aí a gente, de forma negativa, a gente acaba resistindo, entende? Mas tudo que nos acontece, não só situações, como pessoas também. Se as pessoas que chegam para você, todas as pessoas que chegam para você são perfeitas para o seu ensino, para te ensinar alguma coisa, para o seu aprendizado. Ela tem alguma coisa para te ensinar, entende? Existe alguma informação no seu inconsciente que está atraindo não só a situação, como essa pessoa, tá? Então, tudo que nos acontece é perfeito, tudo, tudo. Somos nós que acabamos julgando a situação e reclamando, criticando, e a gente acaba resistindo e essa situação acaba perpetuando, porque a gente acaba criando mais. Nós somos responsáveis pela nossa vida, nós criamos a nossa realidade. Daí você olha para mim, ai, Rose, e os acidentes, as mortes e as doenças? Somos nós que criamos a nossa realidade. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é puro amor. Deus é essência. É a única de tudo que eu vou falar agora, gente. A única verdade que existe em tudo que eu estou dizendo, verdade absoluta, é essa divindade que existe dentro de você. É esse ponto de luz que existe dentro de você. É essa energia amorosa que existe dentro de você. Essa é a única verdade absoluta que existe. O resto que eu vou falar é tudo nesse mundo egóico que você não deve dar significado nenhum. Mas que existem situações que a gente precisa sair dela. Tá? Então, aí entra a limpeza emocional para te ajudar a sair dessas situações. Tá? Não só deixar de resistir, as situações de pessoas, como desânimo em levantar de manhã cedo, em ir para o trabalho, em fazer as coisas que precisam ser feitas, você tem aquele sentimento de desânimo, tá? Vem dessas emoções também. O que mais? Palavras malditas. Essas palavras malditas, elas são utilizadas muito no meio da fúria, da raiva, e eu falo isso para mim também, que eu me incluo nisso que eu estou verbalizando, não só falando para vocês, entregando, mas entrego para mim também. Essas palavras malditas, elas são alimentos dessas emoções negativas que reprimimos, tá? Elas se alimentam de tudo de negativo que nós pensamos, que nós verbalizamos e que nós agimos, tá? Então, é um alimento que fortalece a negatividade dentro de você. Lembra da historinha do diabinho e do anjinho do diabinho? Então, o diabinho são essas emoções negativas. Mas, gente, não tem chifre, não tem carinha, olhinho, não tem boquinha, não tem nada disso. São só energias de baixa frequência. E nesse mundo da forma,
Existe uma lei que é semelhante atrai semelhante. Essas energias de baixa frequência, que a gente chama de diabinho, que é o que tem vontade própria, tem inteligência própria, essas energias de baixa frequência, que não tem chifrinho, não tem olhinho, não tem boquinha, tá? São só energias de baixa frequência, elas atraem situações da mesma frequência. Se você tem culpa no seu inconsciente, você vai atrair situações ah, alinhadas a essa frequência, tá? Que você tem armazenado. Tudo que você tem negativo no seu inconsciente de baixa frequência, elas querem se alimentar, elas querem se fortalecer. E elas se fortalecem, essas emoções negativas, com situações do dia a dia. Aí você acaba o quê? Projetando fora, julgando as pessoas, criticando as pessoas, porque aí você entra na projeção. Foi um vídeo que eu fiz ontem, anteontem. Você acaba projetando fora essas emoções que estão dentro de você, tá? Mas aqui, daí você acaba projetando fora e aí você acaba criando mais situações negativas e fica nesse ciclo de negatividade por causa dessas experiências que você tem. Essas experiências, elas querem divisão, elas têm inteligência própria, elas se fortalecem por meio das palavras malditas, por meio do seu desânimo, por meio de pensamentos negativos, por meio da resistência que você tem. Elas se alimentam, se fortalecem por meio disso. E aqui é normal isso aqui. Todos nós que estamos aqui conhece essa situação, já sabe disso, porque esse mundo ele é composto disso, é mundo dual, é o bom, o bem e o mal, entende? Então é normal ter isso nesse mundo que vivemos. Mas a única verdade, repito, que existe de tudo que eu estou falando é essa essência que está dentro de você, é essa harmonia, é a paz absoluta, essa divindade, esse amor, essa abundância, essa alegria natural, é a sua consciência. Só que as pessoas, muitas delas, não dão atenção para essa voz, para essa divindade que habita. É uma força maior que existe dentro de cada um, só que muita gente não dá atenção a essa voz interior de amor. Eu vi um vídeo, repito, falando sobre silenciar. É só você silenciar os seus pensamentos e ficar quieto numa meditação, você vai começar a ouvir essa voz, porque ela é muito mais forte. A única verdade que existe dentro de você é essa divindade, tá? Esse amor. E aí ele vai começar a te guiar a você fazer ter as suas a chegar onde você precisa chegar, entende? Enquanto isso, o ego, as emoções negativas, elas querem voar, elas querem te confundir, fazer você se perder nesse mundo da forma. E as pessoas acabam projetando, julgando, criticando, e toda negatividade que você externiza, que você verbaliza, você acaba atraindo para o seu corpo e criando doenças, e aí vem mortes, acidentes e tudo mais, tá? Que são criadas por essas emoções negativas. Por isso que a limpeza emocional ajuda muito nisso, porque ela vai direto nessas energias negativas. Sabe o diabinho? Ela vai direto ali. O que é? Aonde que a gente vai encontrar essas emoções, essas energias de baixa frequência? Onde a gente encontra isso? Situações que nós vivemos. Nós trazemos como bagagem experiências dessas vidas, experiências e pessoas. Essas situações e pessoas que você viveu, por exemplo, vou dar um exemplo. Logo na infância, um abuso. Abuso do pai. Eu sempre falo, dou esse exemplo, porque é algo que se destaca. Aí você foi abusado pelo seu pai ou seu padrasto, enfim. Passou por uma situação de abuso. Essa situação, dentro dela, tem emoção negativa. No seu inconsciente, ao se lembrar dessa situação, tem uma emoção negativa aí. Tem culpa, tem medo e tem raiva. São emoções em baixa frequência. Essas emoções de baixa frequência reprimidas estão no seu inconsciente e elas que criam o caos na sua vida. Então, por isso que é bom você fazer a limpeza emocional de cada situação traumática que você viveu, porque o EFT ele visita a raiz do seu problema. Aí você visita essa situação de abuso que você viveu, você vai verbalizar tudo de negativo, porque o EFT é limpeza emocional.
Você precisa verbalizar tudo de negativo que você está vendo na cena. É como se você estivesse desabafando, sabe? Aí você pode desabafar à vontade, falar horrores, por essas emoções negativas que estão no seu inconsciente, elas são baixa frequência, mas são ilusórias. Você pode verbalizando, tocando nos pontos do EFT, e ela vai se dissolvendo, ela vai se transmutando, ela vai perdendo a força. Conforme você vai olhando para a cena de abuso que você sofreu e falando tudo de negativo que você sentiu nesse abuso, aí você vai, ela vai perdendo as forças, dependendo da intensidade, tem uns que são mais densas, intensas, ela vai perdendo a força e você vai ficando mais em paz. O final da limpeza emocional com relação ao abuso, você vai olhar para essa situação, você vai ficar em paz. Quanto mais você limpar, visitar essa cena e limpar, tem pessoas que parece que não passaram por essa experiência. Vai ter a sensação de não ter passado por essa experiência, a sensação interna de não ter passado por essa experiência, de tanto que olhou para essa cena e limpou. As emoções de baixa frequência, elas se dissolvem, elas transmutam em paz, em harmonia. Aí você acaba que, no final, você vai dando perdão natural, perdão que flui naturalmente dentro de você. Você vai se aproximando da divindade que habita dentro de você, tá? Do todo, da fonte que habita dentro de você, porque essa é a sua verdade, é a única verdade absoluta que existe dentro de você, é esse ponto de luz. O curso Milagre ele fala um ponto de luz, é esse ser, essa essência, essa consciência que é você, que é o agora, como diz Eckhart Tolle, entende? Então, é a única verdade que existe. Então, daí você vai olhando isso, para essa cena você vai ficando mais em paz. Essas emoções negativas que gostam de se fortalecer, elas que criam essas situações de resistências, de, de desânimos, ou então quando você está furioso, começa a verbalizar palavras negativas, entende? Elas que é dali, é desse lugar que vem toda essa negatividade, entende? E aí quando você limpa essa base, essa experiência de abuso, você vai ficando mais em paz. É uma só cena só que você vai encontrar? Não, são muitas. Eu fiquei 4 anos e ainda tem muita coisa a ser curada em mim, porque nós trazemos bagagens de vidas e vidas no inconsciente, tá? São muitas vidas que nós vivemos e a gente vai passando de uma vida para outra e vai limpando e vai levando de uma vida para outra toda a negatividade que ficou na vida passada, entende? Então a gente tem muitas emoções ainda guardadas no nosso inconsciente. Quem pode esclarecer melhor sobre isso, sobre esse assunto, é o livro Um Curso em Milagres. Repito, digita no YouTube, escreve Um Curso em Milagres, tem em áudio, você vai ouvir um trecho do livro, você vai sentir que é puro amor, vem de puro amor. O ego, muitas vezes, ele não suporta ouvir muito tempo, por experiência própria, o ego não suporta, porque é algo muito amoroso, muito amor, tem muito amor contido nesse livro, tá? Ele vai, e aí você vai vendo, você vai ter hora que você não vai suportar de continuar a ouvir, porque o seu ego vai começar a espernear, tá? Mas aí você faz uma limpeza emocional e te ajuda. Voltando ao tema dessas energias de baixa frequência, o que que você vai fazer? Visitar situações que você tem, que estão criando essas situações de resistências, de desânimos, e te fazem verbalizar, ofender, criticar, utilizando palavras negativas, referente a não só a si mesmo, como a vida ou pessoas, entende? Você vai pegar situações negativas que você viveu nessa vida, desde a gestação, e você vai limpar cena por cena. Uma cena por dia, em 1 hora, você já limpa uma cena. Tem pessoas que têm as emoções negativas menos densas, então não chega nem a 1 hora, é menos, sabe? Ela vai pegar uma cena, você vai pegar uma cena, vai olhar para ela, vai ver qual a emoção que você sente ao olhar para essa cena. Ah, eu sinto uma raiva muito grande, não podia ter feito isso comigo, eu não queria nem lembrar disso, me dói muito, tá? Aonde dói? Qual é a dor? Ah, é uma dor no peito, um aperto no peito. Tá, qual é classifica essa dor? Ah, é uma dor de 0 a 10, 20, então muito intenso. Tá.
Qual que é o nome dessa dor? Ah, é uma tristeza muito grande. Aí você vai fazer 3 vezes a frase de preparação. Mesmo que eu esteja sentindo uma tristeza muito intensa ao lembrar desse dia, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo uma tristeza muito grande ao lembrar dessa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo uma tristeza muito grande ao lembrar dessa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. É fundamental você dar esse comando de auto-perdão, de reconhecer que essa situação que você viveu, você se perdoa e se aceita. Você mandar isso para o seu corpo, tá? Comanda sua mente. Aí você vai tocando, olhando para a cena, tocando nos pontos, no topo da cabeça, aqui no canto da sobrancelha, e vai falando o que você está vendo de negativo nessa cena. Ah, é uma tristeza muito grande. Aí, abaixo do olho, no ossinho aqui, tá? Abaixo do nariz. E vai falando o que você está sentindo no corpo e vendo nessa cena. Ou você pode contar a história ou falar só a emoção que você sente ao olhar a cena. Entende? Você vai fazer 3 rodadas, vai parar, vai olhar para essa cena de novo e vai classificar. Ah, a emoção ainda está de 20, ela foi, eu senti muito forte, agora ela foi para 10. Agora eu tô bem, entende? E você vai fazendo isso e graduando essa emoção até zerar. Aí você limpou a cena. Quando você limpa a cena, quem vai receber o benefício primeiro dessa limpeza é o seu corpo. Ele vai ficar mais em paz. Entende? Você vai ficar mais em paz. Os pensamentos negativos que eram criados por essa cena vão sumir todos. Você vai ficar mais animado, mais criativo, mais, mais em paz com você mesmo, tá? E conforme você vai limpando, você vai sentindo isso. Vai se fortalecendo, porque a sua verdade é isso: é alegria, é criatividade, é abundância, é prosperidade. Quanto mais você limpar, mais as coisas vão fluir para você. Só que tem um detalhe: essa negatividade, lembra que eu falei para você? Ela tem inteligência própria, ela tem vontade própria. Então, muitas das vezes, eu já ouvi pessoas olhar para essa ferramenta que limpa, a emoção, ela deu atenção a essa emoção negativa. Ela vai olhar e falar, mas eu limpei, mas não teve resultado nenhum, não adianta de nada, ela não resolve coisa nenhuma, não gostei disso, entende? A pessoa não quer, ela quer fugir. Então, ela está dando atenção para a emoção negativa que está dentro dela. Ou então, ela tem algo, a divindade que habita dentro dela, tem algo melhor para ela se curar, entende? Mas essa emoção, essa ferramenta, ela limpa de uma vez por todas. É só você ser mais determinado naquilo que você quer ver. Assim, não, eu vou limpar em um mês, 30 dias, eu vou pegar uma cena por dia, então eu vou limpar. Nesses 30 dias, eu vou limpar 30 cenas. 30 cenas da minha vida. A hora que você for determinado, aí você consegue. E você vai ver, obter os resultados dessa limpeza. Mas, volto a dizer, se você ficar desanimado, começar a sentir, ah, essa ferramenta não é boa, ela não teve resultado nenhum, nananã, nananã, então aí você está dando atenção para essas emoções negativas. Eu já passei por isso e a gente tem essa sensação no meio do tratamento, tá? Essas emoções negativas, elas têm vontade própria, têm vida própria, têm inteligência própria, elas querem se fortalecer e ela vem por meio dessa vontade. O que a ferramenta ia pedir de ruim? Por que ela não pode dar, não tem resultado bom? Primeiro, ela exige que você fala tudo de negativo contido nessa cena, mas tudo. Se for um abuso que você viveu durante uma infância, por exemplo, você está vendo a cena ali, você tem que falar tudo que contém, nos mínimos detalhes, de negativo nessa cena. O rosto da pessoa, se a pessoa falou alguma coisa, qual é a sua sensação que você sente ao olhar para essa pessoa, como que está o cenário, o que te chama mais atenção, o que te dói mais, aonde dói mais. Então, você tem que falar tudo de negativo até você zerar essa emoção, até você ficar em paz, entende? Tem que falar palavras negativas, entende?
E se você não fala tudo, se você deixa para lá, isso não vai adiantar, ela vai se alimentando. Ainda não limpou, não zerou. É como se você não limpasse direito a sua casa, entende? E aí ela começa a atrair pensamentos alinhados a essa situação ainda, tá? Isso que contribui à limpeza emocional não ser eficaz, você não limpar direito a cena. Outra coisa, tem uma outra situação também, você não limpar direito a cena e você, tem uma outra situação, você não limpar direito a cena e você, gente, fugiu o negócio aqui. Você não limpar direito a cena e você não limpar direito a cena. Tem que falar tudo de negativo, não limpar direito a cena. Ah, é. E quando você limpa com uma pessoa, por exemplo, eu não gosto daquela pessoa, você olhou para aquela pessoa na sua cena, você está limpando toda a situação que você viveu com essa pessoa. Aí você fica em paz nessa cena com essa pessoa, entende? Aí quando você para a limpeza emocional no dia seguinte, ou mesmo no mesmo dia, você fala, Rose, eu limpei, eu fiquei em paz com essa pessoa ali, mas ainda eu tenho uma mágoa dela, ainda tenho raiva dela. É sinal que ainda tem outras cenas a serem curadas com essa mesma pessoa, tá? Por isso que a ferramenta EFT, para algumas pessoas, não dão certo. Por quê? A cena não foi limpada corretamente, ela não foi limpada corretamente da forma correta, sabe? Tem que falar tudo de negativo e nos seus detalhes mínimos, e se conter uma pessoa e você ainda continuar magoada com essa pessoa, você limpou essa cena, mas ainda continua magoada, é sinal que existem outras cenas a serem curadas com essa mesma pessoa. Situações que você viveu e armazenou ali, tá? O que você viu, o que você ouviu estão armazenados no seu inconsciente ali. Então, provocando esse mal-estar quando você olha para essa pessoa, tá? É isso que não dá um resultado eficaz à limpeza emocional. Você tem que ficar limpando, fazendo, tocando nos pontos e olhando para a cena. Tem pessoas que já não têm muita paciência. Eu amei, quando eu vi essa cena, bati essa ferramenta, eu bati o olho, eu amei essa ferramenta, porque eu estou vendo a cena ali e eu estou vendo ela se transmutar, eu ficar mais em paz, o meu corpo ficou mais em paz na hora, sabe? Mas tem pessoas que já gostam do Ho Oponopono. O Ho Oponopono, o que, que é? Você pega essa cena de abuso, você entrega, divindade, eu entrego essa cena de abuso que eu vivi e eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Sente muito por quê? Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Aí você vai falando, verbalizando essas 4 palavras e externizando aquilo que você está sentindo conforme essa cena que você viveu. Entrega tudo isso para a divindade e o divino que habita em você vai transmutando essa cena, vai curando essa cena também, tá? O Ho Oponopono, você não precisa procurar a cena, você não precisa encontrar cena nenhuma, você só precisa entregar, confiar, né? Entregar para a divindade e ir limpando no decorrer do dia, você vai verbalizando essas palavras. O Ho'oponopono, ele vai muito mais além, ele vai no campo sutil e limpa muito mais coisas mais sutis, mais profundas que o EFT, porque o EFT precisa de cenas, assim, e quanto mais você limpar nessa mesma cena, mais você é curada. Mas o Ho Oponopono, a divindade sabe aonde o que você precisa, tá? A divindade sabe o que é melhor para você e ele vai curando tudo aquilo que está guardado no seu inconsciente, vai te ajudando, tá? Essas 2 ferramentas que eu conheço, que são muito eficazes para a limpeza emocional, tá? E vai te ajudar muito com essas situações negativas que nós vivemos aqui. Elas não são, aqui esse mundo é dual, então a gente sempre vai ter uma situação negativa ou outra, tá? A ser vivida, mas só você ter mais consciência, estar mais consciente, mais no agora, com as limpezas emocionais você vai ficando mais consciente, mais presente. E aí você vai fazendo boas escolhas, alinhadas a essa fonte, a esse todo, essa essência verdadeira que habita dentro de você.
Aí você vai encontrar o seu propósito de vida, que está alinhado com o todo, e aí você vai fazer aquilo que tem que ser feito, com mais ânimo, com mais alegria, com mais disposição, pensando muito bem no que tem que falar, no que tem que dizer. As palavras negativas, elas vêm dessa negatividade. Aí parece que isso vai se dissolver. Você não vai mais ter vontade de falar de coisas negativas. Você vai ter mais compaixão, mais harmonia, mais paz, tá? Porque não tem mais nada de negativo. No caso da limpeza emocional, vai te dar todo esse alimento, você não vai ter mais o que falar, porque você vai viver em paz, vai estar em paz, tá? E a resistência, você vai entender as situações que o todo nos traz as situações que chegam para nós, e aí você vai aceitando mais as situações que chegam, acolhendo mais. No meu caso, as situações que chegam e eu não consigo dar conta delas, não entendo, eu limpo, tá? Eu continuo limpando. Sabe? Mesmo que eu não entenda a situação, eu me perdoo e me aceito, e eu vou tocando até que as coisas vão se ficando mais em paz, eu vou aceitando mais. Tá? Aí eu entro no estado de aceitação. Após as limpezas, nós entramos no estado de aceitação, de mais paz, porque essa é a nossa verdade. É a única verdade que existe dentro de nós, é a harmonia, é a alegria, é a paz, é a saúde perfeita. Essa é a verdade absoluta, tá bom? O resto é só energias que podem ser dissolvidas, tá bom? E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!